Estamos de volta com o nosso programa TV É Ciência. Hoje conhecendo um pouco mais sobre obesidade. Nós vimos no primeiro bloco que a herança genética, aliada à falta de exercícios físicos e uma alimentação de baixa qualidade, são as principais causas do sobrepeso. E que hoje, em busca do corpo perfeito e saudável, muita gente tem recorrido a dietas balanceadas e até mesmo a intervenções cirúrgicas. Mas quando as operações bariátricas que levam as pessoas a perderem peso são indicadas, é o que vamos ver a seguir. Então, quando esse índice está entre 30 e 35, você tem uma obesidade de grau 1. Quando ele está de 35 a 40, uma obesidade de grau 2. E de 40 adiante, você tem uma obesidade 3, que é também dita mórbida. Então, na obesidade de grau 3, mórbida, a indicação é absoluta. Eu digo indicação, não sei se conveniência. Entende? Porque um jovem de 16 anos que tem um índice de massa de 40, 42, sem doença nenhuma, talvez ele ainda tenha uma chance de perder peso com outro método. Então, não sei se tem conveniência, mas estaria indicado nesses casos, mesmo assim. Quando, aí é a maior polêmica, quando o índice de massa é de 35 a 40, que é uma obesidade de grau 2, o paciente precisa de ser portador de uma comorbidade, de uma doença. Por que comorbidade? Porque esse termo é uma doença que é trazida pela obesidade. Quer dizer, essa doença ela é adquirida devido à obesidade. Então, se você opera esse paciente e ele se torna magro, essa doença vai embora. Entende? Então, na verdade, você está tratando da obesidade, controlando a obesidade para ele deixar de ter hipertensão, diabetes, apneia do sono, triglicerídeo e colesterol alto, artropatia de joelho, de coluna e outras doenças que são trazidas pela obesidade. São várias as técnicas e tipos de operações bariátricas, mas umas oferecem mais riscos e outras menos. De qualquer forma, todas têm que ter um acompanhamento de profissionais sérios, porque além da própria cirurgia, o paciente deve levar a risco as recomendações médicas e ter um compromisso com o tratamento. Existe uma cirurgia que foi moldada por dois americanos dos Estados Unidos nos anos 90. Essa cirurgia ela tem 3 princípios básicos. Primeiro, o paciente passa a comer menos. Então ele tem uma saciedade precoce. Então ele come menos e se sente saciado. Esse estômago, por ser menor, ele demora mais tempo para esvaziar. Então, além de ser precoce, é uma saciedade mais prolongada. Essa cirurgia tem um segundo componente nela, que é o chamado bypass, que é uma ponte com o intestino, e que o paciente, toda vez que come açúcar, ele passa mal. Esse é chamado efeito dumping. Então é uma maneira que a cirurgia tem de impor um limite ao açúcar para o paciente. O paciente que se submete a essa técnica, ele não consegue mais comer açúcar. Existe uma outra técnica que você mexe só no estômago. Essa técnica, você só mexe no estômago. Então ela passa a trazer o quê? Só restrição. Você come pouquinho. Entende? Essa técnica hoje está sendo vista com bons olhos no mundo inteiro. Por quê? É uma técnica que foi idealizada nos anos em 2000, de 2000 para cá, ela é mais recente, os resultados são muito bons e ela é muito usada em pacientes hiperfágicos, homens que gostam de comer muito. Então o que acontece? Ele passa a comer menos e tem um resultado bom. É uma cirurgia que, como você mexe só no estômago, você preserva toda a absorção intestinal. Então ela é mais conservadora, é uma cirurgia que é mais próxima da nossa fisiologia. Então hoje ela está sendo colocada em alguns países do mundo como uma primeira escolha. Entende? Mas é uma cirurgia mais nova e que a gente ainda depende de alguns resultados para estar consagrando. Ela é hoje uma cirurgia legítima, recomendada pelo Conselho Federal de Medicina também. Ela já é hoje uma cirurgia regulamentada. E existe uma técnica que é uma técnica de exceção, né? Que você mexe no intestino. O nosso intestino tem de 6 a 8 metros.
Então ele é reduzido para 50 centímetros. E aí é uma cirurgia extremamente agressiva, em que os pacientes perdem muito peso. Além de perder muito peso, eles adquirem uma desnutrição e que tem que ser controlada quase que mês a mês. É uma cirurgia feita de uma forma mais de exceção. Achar que a cirurgia é um milagre, que a cirurgia não precisa de ter acompanhamento, que a cirurgia é uma magia, você vai ter um péssimo resultado.